Olá, boa noite pessoal do Face, pessoal do Instagram. Meu nome é Michele Godas, eu sou do Instituto Quenin e vim conversar com vocês hoje a respeito das leis universais. Então sejam bem-vindos e eu vou esperando as pessoas entrarem para a gente começar a conversar. Boa noite a todos vocês. E aí, Ava, como que tá aí no hospital? Conta pra mim como estão as coisas. Boa noite, gente. Vou esperar só mais um pouquinho, porque na hora que eu começar a falar, aí já vai. A gente segue o flow, como diríamos na física quântica. Então, bom encontrar com vocês agora à noite. E aí, me contem, meus lindos jardineiros, como foi o plantio hoje? Foi um plantio positivo? Que bom, Lua, fico feliz de saber que é a hora da paz. Que bom, Ava. A Ava, que está nos assistindo, é uma doutora que está trabalhando diretamente, né? Está na nossa linha de frente, nesse momento tão complicado. Então vamos lá, meus amores. Vamos falar hoje da lei da reencarnação e a lei do karma. E que lei bonita é essa? Enquanto ontem nós falamos da lei a lei da ação e reação, a lei do quê? Causa e efeito. Então ontem nós falamos da lei da causa e efeito. Essa lei que é uma lei que ela é a nossa grande escola, certo? E hoje nós vamos falar da lei do karma e a lei da reencarnação, que na verdade ela é a grande executora dessa primeira lei. Ela que faz com que a lei da causa e efeito possa literalmente acontecer. Eu não sei se vocês entendem muito bem disso, mas então eu queria explicar alguns conceitos antes da gente entrar nessa lei específica, certo? Então vamos lá. Nós acreditamos que nós somos espíritos imortais que habitamos esse corpo. Então, eu não sou a Michele, eu estou Michele, entenderam? Então, isso significa que eu já venho há muito tempo simplesmente vindo em vários corpos e adquirindo conhecimento. E adquirindo conhecimento para quê, afinal? Talvez para trabalhar aquela lei que a gente falou ontem, a lei da causa e efeito. Então, no momento em que eu venho, eu aprendo algo novo. Então, eu preciso que vocês entendam que hoje nós estamos num corpo, mas nós não necessariamente somos isso. Nós estamos vivendo este momento, certo? Isso é extremamente importante, muito importante mesmo a gente trazer este ponto de atenção, tá? Então, somos espíritos imortais que habitamos um corpo, tá bom? Porque se eu falar da lei da reencarnação, o que é a lei da reencarnação? É eu morrer e reencarnar novamente. Nesse mesmo corpinho de Michele? Não, não nesse mesmo corpinho de Michele. Eu vou nascer num outro corpo que vai me trazer uma nova experiência para que eu consiga aprender e ir lá na minha lei de causa e efeito e tirar um pouquinho das minhas ervas daninhas, certo? Nessa vida, eu precisei vir Michele. Eu precisei vir num corpo de mulher, eu precisei vir na família que estou, ter o aprendizado que eu tenho, me colocar em algumas situações para que eu conseguisse aprender algumas coisas. Tá certo isso? Então, a lei da reencarnação é essa lei, na qual o espírito tem a oportunidade de viver novamente
numa outra carne. Diferente da lei da ressurreição que algumas religiões acreditam. A lei da ressurreição acredita que nós vamos vir no mesmo corpo no qual nós vivemos essa última vida. Nós, espiritualistas e espíritas, nós não acreditamos nessa lei, certo? Nós acreditamos na lei da reencarnação. Aí você vai falar, Michele, mas eu não sou nem espírita e nem espiritualista. Como que eu posso acreditar nisso? Então, gente, a física quântica, ela já traz essa visão do espírito. Ela acredita nesse espírito. Por quê? Porque uma vez a frequência criada, ela não se perde, ela permanece. Então, se a matéria ela não é a real, né? Por que eu quero dizer que não é real? Porque o que é verdadeiro é a nossa essência é o espírito e o espírito é frequência. O que cria a matéria é a frequência. Lembra que eu já falei isso para vocês? Primeiro a ideia se faz para que depois a matéria se cria. Isso é a nossa crença na física quântica de que da criação descendente, tá bom? Então, primeiro se cria a ideia para que depois a matéria se faça. Isso é assim em absolutamente tudo. A primeira coisa que você pensa é o seguinte: nossa, eu quero fazer um bolo. Eu quero fazer um bolo de chocolate. Aí, a partir daí, você reúne todos os ingredientes do bolo e faz o bolo. Primeiro veio a ideia, não foi simplesmente vou lá, faço alguma coisa e depois eu olho para aquilo e falo, nossa, é um bolo. Compreenderam isso? Eu sei que parece um exemplo meio bobo, mas é um exemplo verdadeiro. Então, primeiro, aquele grande Deus, aquele grande Senhor do universo que nós chamamos, a mônada primordial, criou, teve uma ideia. E a partir dessa ideia, a gente já falou a respeito disso lá atrás em algumas lives, a partir dessa ideia, foi se tendo uma diferenciações até que chegar no ponto do ser inteligente que somos nós, certo? Então, tá bom. Então, esse ser inteligente que está permanentemente aprendendo e se desenvolvendo, ele está hoje aqui. E hoje ele está como Michele. Beleza? Tá bom. Essa é a lei da reencarnação. Vou morrer nessa e na próxima eu vou nascer num outro corpo, numa outra família, numa outra situação, certo? Ótimo. Não necessariamente eu vou nascer uma mulher, não necessariamente eu vou nascer no Brasil, não necessariamente nada disso. E também não tem, como muitas pessoas perguntam, um número certo de reencarnação. Tem gente que faz conta, soma dia de mês, de ano, e fala assim, olha, por essas contas eu já vivi 7 reencarnações, ou por essas contas eu já nasci, sei lá, eu já vivi não sei quantas. Isso, na verdade, não existe, tá, gente? O número de reencarnações tem a ver com a necessidade do aprendizado, a necessidade de alinhar a lei do karma com a lei de causa e efeito. Tudo bem? Então, é para isso que serve. Então, muitas vezes eu vim nessa reencarnação e fui uma pessoa maravilhosa, aprendi tudo que eu precisava aprender, peguei minha lei de causa e efeito e, trabalhei nela pesadamente, melhorei eticamente, moralmente, me transformei numa pessoa totalmente diferente, uma pessoa totalmente boa. Sendo assim, se eu dei esse salto quântico, talvez na próxima vida eu nem precise reencarnar, pelo menos não neste planeta, talvez um outro. Isso parece meio louco, né? Mas isso é uma conversa para um outro dia. Eu entendo que às vezes as coisas parecem meio assim, mas eu juro para vocês que tudo tem uma lógica. E eu vou explicando a lógica para vocês devagarzinho. Tudo bem? Então, essa é a lei da reencarnação. Nós vemos, talvez, em corpos diferentes, de formas diferentes, mas o mais importante de tudo isso, nós guardamos todo o conhecimento que nós vivemos nessa vida. Aí você vai falar, mas Mia, eu não lembro de coisas de vidas passadas. Eu simplesmente vou vivendo essa vida e nem coloco atenção para vidas passadas. Tudo bem, amores, é exatamente isso. O esquecimento ele vem para que a gente consiga trabalhar a lei do karma. A gente vai entrar nela daqui a pouco e vai fazer um pouco mais de sentido, tá?
O esquecimento é extremamente importante. Imagina você saber que o teu melhor amigo, aquele melhor amigo que você se dá super bem, foi um cara que te traiu em vidas passadas? Ou o grande amor da tua vida, aquela pessoa que você ama de paixão, nada mais foi do que um cara que te esfaqueou em outra vida? Me fala uma coisa, para que isso te serviria? Te serviria para absolutamente nada. O que te serve é você olhar para essas situações e dizer o seguinte: eu estou aqui para aprender, talvez amar esta pessoa, respeitar, ter resiliência, servir, não sei. Cada um tem o seu aprendizado, mas por isso que a lei do esquecimento, que serve à lei da reencarnação, é uma dádiva maravilhosa, porque assim a gente simplesmente vai tentando lidar com os entraves que acontecem aqui e a vida flui de uma forma muito melhor. Entenderam isso? Então, a lei da reencarnação é exatamente isso. E a lei do esquecimento é maravilhosa. Aí você vai falar assim: ah, mas eu sei, você mesmo já falou que trabalha com vidas passadas. Como funciona isso? Isso é uma outra coisa. Quando a gente fala da lei da reencarnação e da lei do esquecimento, apesar de eu não lembrar, ou seja, do meu eu inferior, eu, Michele, não lembrar de vidas passadas, mas eu tenho lá, lembra, um corpo chamado corpo supramental? Vocês lembram disso? Então, o corpo supramental, ele retém todas as experiências, na verdade, o que eu aprendi dessas experiências ali. É um HD que ele guarda o seguinte, ele não vai guardar, olha, no dia 5 de outubro de 1929, você morreu afogado. Não, o corpo supramental ele só guarda o seguinte, olha, entrar no mar afoga, certo? Ele só vai guardar isso, tanto para coisas negativas quanto para coisas positivas, mas ele guarda ali. É em outro lugar que está lá todos os nossos registros, e aí está no nosso campo acástico, a gente já falou disso, toda a nossa experiência de vida, tudo aquilo que a gente já viveu desde o momento da nossa criação, lá que a gente era uma fagulhinha divina até o dia de hoje, está tudo gravado no nosso campo acástico. No corpo supramental só guarda isso, e aí explica talvez um medo que você tem de algo que você nem entende muito bem. Sei lá, um medo de água, e você nunca passou por nenhum trauma, ou um medo de um animal que você, eu morro de medo de cachorro, mas eu nunca fui mordido. Como que isso acontece? Na verdade, é só o seu supramental mandando para o teu corpo mental essa informação. Só que como que você não sabe que é de vidas passadas ou não é, você simplesmente vive essa vida aqui sentindo medo de água, ou sentindo medo do cachorro, ou sentindo medo de escuro, sentindo medos dessa forma, certo? Então, o teu corpo supramental, ele guarda isso. Agora, quando a gente faz uma regressão, a gente não acessa este corpo supramental. Nós acessamos o campo acástico. E para isso eu tenho que ter uma permissão. E sabe permissão de quem? Permissão dos seus mentores, permissão do campo maior, permissão sua permissão. Permissão do seu eu maior. O seu eu maior tem que dizer o seguinte: sim, a Michele precisa acessar esta informação porque isso vai ser extremamente importante para o desenvolvimento dela. Aí tem um terapeuta formado, se vocês precisarem lá no Instituto, tem vários terapeutas muito bons, inclusive o Rolando é um deles, e que faz o seguinte, vai lá, faz um trabalho com você, faz uma regressão, e aí você consegue acessar esse campo acástico. E aí você vai falar, eu tenho medo de fazer regressão, né? Porque vai que eu vou e não volto. Você vai para onde? Você não vai para lugar nenhum. Na verdade, é sua mente que se conecta ao teu corpo supramental, que se conecta ao seu campo acástico, e a partir daí, o seu eu maior só permite ver aquilo que você precisa. E aí você vai me contar assim: e o que garante que isso não é uma grande criação da minha mente? Pois bem, meus amores, mesmo que seja uma grande criação da sua mente, por que será que você está criando exatamente essa história? Pensa bem, alguma coisa tem aí, né? Por isso que é muito importante fazer uma terapia de vidas passadas com um terapeuta formado e uma pessoa que sabe o que está fazendo, né?
que afinal de contas depois ela consegue te dar um apoio para te orientar dentro disso, certo? Então, a lei da reencarnação, ela nos mantém nisso. Tudo bem? Eu acho que tá entendida essa lei? É uma lei bem legal, não é verdade? Porque aí te dá uma esperança. Qual que é essa esperança? Imagina que chato seria a gente aprender tudo o que a gente aprende, viver tudo o que a gente vive, viajar para lugares fantásticos, ler livros maravilhosos e de repente você morreu e acabou tudo isso? Sem graça, né? Dá nem vontade de fazer as coisas desse jeito. Mas não. No momento em que eu saio desse corpo, que eu tenho meu desencarne e eu deixo de ser Michele e volto a ser espírito imortal, eu tenho acesso a todas essas informações, todo esse aprendizado que eu venho carregando. E mesmo hoje, como Michele, eu consigo acessar essas informações. Sim, de forma inconsciente, mas eu consigo acessar, e a partir desse momento que eu acesso essas informações, eu cresço. Por isso que quando a gente faz meditação, por isso que quando a gente faz expansão da consciência, por isso que quando a gente faz tudo isso, a gente dá um grande salto quântico na nossa evolução. Entenderam? Legal. Essa é a lei da reencarnação. Outro dia a gente deixa lá uma aula bem completa, falando disso umas 4, 5 horas, porque tem assunto para isso, certo? Tenho certeza que vocês não vão querer ficar me ouvindo falando 4, 5 horas a lei da reencarnação, pelo menos não hoje. Né? Afinal de contas, estamos numa live. E aí, vamos falar então da famosa lei do karma. Esta lei que, na verdade, é a lei que executa a lei da causa e efeito, ou seja, é a lei que executa o olho por olho, dente por dente? Não, não é. A gente já falou isso. Tanto que a gente até usou a frase de Gandhi. Se fosse olho por olho, estaria todo mundo cego, não é verdade? Não, não é. A lei do karma não é a lei do sofrimento. Ela não é a lei do castigo, da punição. Não, ela é a lei do aprendizado, certo? É só a lei do aprendizado. Então tá, eu tenho lá a lei do causa e efeito, ou seja, eu faço alguma coisa, isso gera uma consequência, não necessariamente aquilo eu colho no exato momento, porque talvez eu nem tenha condições ainda de absorver esse conhecimento. E aí, sei lá, nessa vida mesmo, ou preciso morrer e nascer de novo, e aí eu aprendo, aí eu venho para trabalhar a lei do karma. E a lei do karma é o seguinte: então vamos supor, lá numa vida passada, vim aqui com o maridão, né? Lembra? Sou casada com o Rolando. Aí eu fui e matei o Rolando, certo? Em vidas passadas. Ele não era meu marido, nada, nós éramos amigos. Aí eu, muito amigo, né? Eu fui e matei ele, certo? Tá bom. Aí nesta vida, eu tenho que vir como esposa dele para cuidar dele e compensar o fato de eu ter matado ele em vidas passadas. Isso é verdade? Não, não é verdade. Não tem nada a ver. Não necessariamente é isso. Ou se não, nesta vida, ele vai vir e vai me matar exatamente da mesma forma como, né? Eu vou matá-lo da mesma forma como ele me matou em vidas passadas. É isso, é verdade? Também não, não é assim. Não é desse jeito. A lei do karma é a lei do aprendizado e podemos aprender com amor e pelo amor, tá? Vamos explicar. Deixa eu dar uma explicação. Eu gosto muito de falar isso no curso de Reiki e geralmente até uso. Uma pessoa segura uma cordinha, a outra, mas eu vou tentar explicar aqui direito para vocês. Imagina o seguinte: eu nasci numa casa, eu tenho uma irmã, certo? Tá bom. Eu e essa irmã, nós estamos ligadas por um karma, ou seja, por um aprendizado. Eu preciso aprender alguma coisa com ela e ela precisa aprender alguma coisa comigo, certo? Beleza, tá bom. E aí eu me esforço pra caramba. Eu sou a melhor irmã que pode ter. Eu sou dedicada a ela, eu faço tudo por ela, eu ajudo, eu, enfim, aí eu vou fazer um curso não sei aonde, aí eu aprendo gratidão, aí eu exerço gratidão com ela, aí eu aprendo a lei do perdão, aí eu perdoo, enfim. E aí eu me esforço porque eu quero ser a melhor irmã que eu posso.
E assim eu aprendo algumas coisas. Afinal de contas, a minha irmã é uma pessoa super fantástica, a minha irmã é leve, a minha irmã brinca, ela se diverte. Ela tem muitas coisas para me ensinar. E eu preciso talvez aprender justamente a lidar com essas características dela, certo? Tudo bem. Só que ela não aprendeu nada, ela não se desenvolveu nesse ponto. Ela não continua sendo uma irmã muito caridosa, muito carinhosa, continua lá do jeitinho dela e difícil, ela não aprende, ela não aprende. No momento que encerrou tudo aquilo que eu tinha que aprender com uma pessoa com as características que ela tem, o que que acontece? Imagina que eu estou segurando uma ponta da corda e ela está segurando a outra ponta. Quando eu aprendi tudo que eu tinha que aprender com ela, com aquele tipo de pessoa, com aquelas características, eu solto o meu lado da corda, certo? Eu aprendi, eu desfiz o meu laço kármico com ela. E aí ela tá lá com a cordinha, com uma pontinha caída e segurando a corda. E ela tem que aprender. E aí eu posso escolher, eu, Michele, reconhecendo que ela é minha irmã e eu quero ensiná-la, eu posso segurar de novo na ponta da corda e insistir em ajudá-la nessa vida. Ou eu posso escolher simplesmente caminhar na minha vida e aí ela vai achar uma pessoa que tenha características como a minha para segurar na outra ponta da corda e aí as duas aprenderem o que as duas precisam aprender entre si. Entenderam isso? Entendeu que não necessariamente você vai ter que viver o karma com alguém que você sofreu numa outra vida ou quem você fez sofrer? Eu sempre brinco, né? Os médiums geralmente se acham fabulosos, né? Ah, porque eu sou médium, porque eu tenho mediunidade, porque eu faço e aconteço. Eu fico pensando, o que será que essa criatura não fez em outra vida para ter que vir nessa e se colocar numa posição de humildade, no qual empresta o próprio corpo, a própria mente, para que os seres falem através dele? Entendeu? Como funciona isso? Será que essa pessoa ela tão fantástica assim? Ou só necessariamente é um karma coletivo? Eu já vou falar disso. Sempre ouvi falar que o karma seria uma compensação. Não, não é uma compensação. Na verdade, zero compensação. Ele é aprendizado. É a lei do aprendizado. A gente não compensa nada, não existe isso de compensar. Ou seja, já que eu fiz alguém sofrer, eu vou ter que fazer alguém feliz para que eu não sofra, né? Para não exercer aquela lei da causa e efeito. Não, não é isso não. Na verdade, a lei é a lei do aprendizado. Se eu aprendi, eu fiz uma ação e essa ação me fez muito mal a alguém ou fez muito mal a mim mesma, muitas vezes. Então, eu estou me sentindo muito, muito mal com isso. Aí eu vou meditar, eu vou estudar e aí simplesmente, verdadeiramente, eu me perdoo e sou grato por aquela pessoa ter me feito aprender isso. Isso já elimina a lei do karma. Entendeu como não é compensação? A gente precisa tirar da mente essa história que karma é compensação e é punição. É só aprendizado. E você vai aprender com quem for necessário à sua volta aprender isso. Então, não necessariamente tem que ser com aquele espírito que você passou por aquela situação, mas simplesmente com quem está à sua volta. Por isso que eu sempre falo, se tem uma situação muito difícil, não corre dela. Senta na frente dessa pessoa e resolve essa situação. Resolve verdadeiramente, porque senão vai se repetir. E aí vem aquela frase que eu ouço muito, muito, muito. Porque sempre tem um padrão que acontece na minha vida. Sempre tem um tipo de pessoa que me rodeia. Sempre tem um tipo de situação. E ali sempre aquela mesma coisa. E parece que a coisa não anda. Vira e mexe e eu tô ali vivendo a mesma coisa. Por quê? Porque você ainda não aprendeu o que você precisava aprender com aquela situação, com aquele tipo de situação e com aquele tipo de pessoa. Quando você aprender, vai desfazer esse laço reencarnatório. É tão legal a gente pensar nisso. É tão gostoso pensar que, de novo, tudo está nas nossas mãos.
Deus é muito sábio, por isso que ele nos trouxe uma outra que eu vou falar depois, que é a lei do livre-arbítrio. E ele trouxe essa lei do livre-arbítrio, tanto para que a gente faça besteiras, que a gente faz isso muito bem, a gente usa ela super bem para isso, quanto também para trabalhar ao nosso favor. E o nosso favor é justamente isso: olhar e pensar como eu posso desfazer este karma. Só que geralmente, quando a gente usa essa terminologia karma, a gente sempre fala de uma coisa negativa. Ai, como que eu vou desfazer desse karma? Ai, essa pessoa é meu karma. Essa pessoa me gera sofrimento. Essa pessoa me faz sofrer. Aprende logo, seja grato e ó, desfaz esse nó. Solta essa corda. Aí você fala, ah, tá, é simples assim, né? O pior que é. É questão que nós somos muito egóicos. E uma das coisas que a gente mais fala é o seguinte: eu não vou dar o braço a torcer. Eu não vou voltar atrás nessa situação. Eu vou simplesmente ficar aqui, acabou. E se a pessoa quiser me pedir desculpas, ela que vem até mim. Bom, se ela não vir nessa vida, já que você fez esse decreto, talvez você precise vir numa outra, com ela ou com pessoas parecidas com ela. Pensa bem, não é melhor resolver logo agora, já que a situação está na tua frente? Resolve. E resolve como? Com compreensão. Tenha resiliência. Olhe para as situações e diga, primeira coisa, vai levar um choque, fala assim, nossa, de novo essa situação. Tá bom, de novo essa situação. Tá bom, o que eu preciso aprender com isso? Vai, rápido. Pensa rápido. Sabe aquela coisa do pensa rápido? Pensa rápido, o que eu preciso aprender com isso? E aí começa a trabalhar ativamente a respeito disso. Para de olhar igual que eu ouço muitas, para de falar igual que eu ouço muitas pessoas, né, falando o seguinte: "Ah, eu preciso passar por isso, porque eu já devo ter feito muito essa pessoa sofrer em outra vida, então nessa vida eu preciso ser resiliente e aguentar o sofrimento". Não, você não precisa aguentar esse sofrimento. Você pode simplesmente escolher aprender com amor. Você pode simplesmente perdoar, aprender a perdoar, que nós vamos falar da lei do perdão, e ter gratidão. Aí você fala assim, mas gratidão não me prende às pessoas? Não! Gratidão nos liberta das pessoas. Quando nós somos gratos, nós deixamos as situações e as pessoas livres. E se for ruim, eu falo, olha, eu sou muito grato a esta doença. Ela me ensinou muita coisa. Sendo assim, pode ir embora. Eu sou muito grato a este sofrimento específico. Eu sou muito grata. Igual, eu sou muito grata a esta doença que está acontecendo agora. Por quê? Porque ela está fazendo muitas pessoas mergulharem profundamente dentro de si. Aí você vai falar, nossa, que cruel, então você prefere ver um monte de gente morrendo e sofrendo aí fora? Não, lógico que não. Lógico que eu prefiro que todo mundo aprenda com amor. Mas já que está acontecendo aí fora essa situação, eu tenho duas formas de lidar com isso. Uma, eu olhar e falar, nossa, que desastre que está acontecendo, me esconder debaixo da minha cama e ficar escondidinha ali. Ou dizer o seguinte, já que o caos está aí fora, deixa eu aprender com o caos. O que ele tem para me ensinar? E no momento que eu faço isso, a lei do karma se faz. E aí existem os karmas individuais, ou seja, o que eu tenho que aprender por conta das ações que eu tive, lembra? Causa e efeito. Quem não assistiu a live de ontem, assiste lá no YouTube, até para vocês entenderem um pouquinho. Então, né, a lei da causa e efeito, eu fui lá, fiz alguma coisa, ou até nessa vida mesmo, recentemente, e aí isso vai gerar um efeito, certo? Que não necessariamente é imediato. Então, beleza, causou um efeito e aí eu vou ter que viver com essa situação. E aí isso vai me gerar um karma, que é um aprendizado. Então, agora eu vou ter que aprender por conta de algo que eu vivi e fui eu que fiz, ok? Isso é karma individual. Aí tem o karma coletivo. E aí o coletivo tem desde o pequeno coletivo até o grandão coletivo. Qual que é o pequeno coletivo? Qual que é o piquititiquinho ali? Chamado família.
Quem não tem problema na família, tira a primeira pedra. Todo mundo tem alguma confusãozinha, tem alguma coisinha ali na família. Porque, geralmente, esses seres que estão perto da gente, que a gente convive um monte, ele nos traz conhecimento. Um conhecimento profundo a respeito de nós e um conhecimento a respeito da convivência. Então, geralmente, as pessoas que nascem na nossa família, né, que nós nascemos juntos, geralmente nós temos um karma ali, ou seja, nós temos um grande aprendizado, certo? Ótimo. Nós temos um karma coletivo quando a gente fala de cidade, quando a gente fala de estado, quando nós falamos de país, quando nós falamos de mundo, quando nós falamos de universo. E aí a gente vai passar por todas esses aprendizados, certo? Hoje nós estamos vivendo um karma coletivo, certo? Planetário. Tudo bem? Acho que faz um pouco de sentido para vocês isso, não faz? Todos nós estamos exatamente vivendo a mesma situação. Talvez existem países que estão mais tranquilos e talvez outros países que não estejam tão tranquilos assim. Mas todos estamos vivendo o medo, a insegurança, lidar com a morte, não é isso? A dor, a ansiedade, tudo isso. Então, todos nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Nós estamos num karma coletivo. E aí é um aprendizado geral. Todo mundo está tendo a mesma chance de aprender. E aí, assim, um outro exemplo de karma coletivo, que não, né, só pra gente ter. Tem um avião, e aí o avião tá lá, e de repente cai o avião, morre todo mundo. Aí você fala assim, meu Deus, foi uma tragédia. É uma tragédia. Mas perante os olhos espirituais, todas aquelas pessoas que estavam ali precisavam desencarnar daquela forma. Este é um karma coletivo, tá? Eu não quero me adentrar muito bem nessas questões de acidentes, porque sempre tem uma coisinha aqui, outra coisinha aqui. Aí quando a gente for fazer a aula lá na frente, que eu vou dar uma aulinha para vocês disso lá na frente, vai ficar mais claro, aí eu posso me aprofundar melhor, porque aí a gente troca, a gente conversa, vocês podem fazer perguntas, fica mais fácil, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que nós podemos aprender também com as situações aí fora. Por isso que é muito importante nos manter o máximo possíveis imparciais. Imparciais não significa neutros, não significa não ter uma opinião a respeito disso, mas apesar de ter uma opinião a respeito disso, eu consigo olhar com mais clareza. Porque eu posso mudar de ideia, ou seja, estar aberto para mudanças. Porque eu consigo aprender melhor quando eu estou assim. Porque se eu já estou ali com uma ideia muito fixa, de braço cruzado, eu nem quero saber, é isso e acabou. Eu não consigo aprender desse jeito. Nós só aprendemos quando verdadeiramente abrimos o nosso coração e nos colocamos de uma forma assim, não é? O aprendiz não é isso? O aprendiz não chega para o mestre e diz: eu estou aqui de peito aberto para aprender? Então, o que a lei do karma nos traz é justamente isso: estar de peito aberto para aprender o máximo possível para que você não precise repetir padrões. Então, a lei do karma é a lei que nos traz padrões. Dá uma olhadinha aí na tua vida. Faz um inventário dos seus, é, de como estão os seus padrões de relacionamento, seus padrões mentais, as suas crenças limitantes, porque todas elas, sim, são frutos e respondem à tua lei do karma. Então, quer quebrar isso? Ótimo. Olha para a situação, encara de frente, encara o bichão de frente, fala: "E aí, bichão? O que que você tem para me ensinar hoje?" Eu tô aqui prontinha para aprender. E assim, você consegue alinhar essas três leis maravilhosas: a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação e a lei do karma. Ficou claro para vocês isso? Como são leis que estão intimamente ligadas? Porque no universo tudo funciona em harmonia, tudo funciona em ressonância. Somente nós, que somos teimosos pra caramba, que não conseguimos enxergar a vida desse jeito. A gente vive teimando e querendo ser o diferentão e querendo nadar contra a correnteza. Depois o que acontece? Ai, eu tô cansado. Ai, eu não aguento mais viver desse jeito. Ai, eu não aguento mais. Ué, tá cansado por quê?
Será que você está brigando contra algo que você deveria aprender? Ah, mas eu não quero, eu percebi isso e eu não quero aprender isso. Bom, eu não sei se a gente tem tanto livre-arbítrio desse jeito. Porque afinal de contas, quando a gente decidiu vir para cá, nesse corpo que a gente habita hoje, lá fora da matéria, né, mergulhado no plano espiritual e com todos aqueles seres de luz perto da gente, os nossos mentores, né, os anjos e arcanjos, e toda aquela coisa gostosa ali nos envolvendo, o que que a gente faz? A gente fala, pode mandar tudo isso porque eu consigo, eu tenho certeza que eu dou conta. E aí o que que acontece? Quando a gente chega neste corpinho aqui, a gente percebe que não dá tanta conta desse jeito não. Então assim, a lei do karma está intimamente ligada à lei do livre-arbítrio. E a gente vai falar disso amanhã, tá? Mas só para contar uma historinha para vocês, porque eu adoro contar historinhas, para a gente pegar o link amanhã, tá? Eu sou aquelas professoras old school, sabe? Que gosta de contar historinha. Então é o seguinte, essa é uma história que a gente conta. Eu ouvi essa história, eu acho que eu tinha, sei lá, 10 anos, quando eu estava numa palestra num centro espírita, que ele me disse o seguinte: existia um dirigente de uma casa espírita, um cara muito sério, um cara muito legal, e ele praticava o bem. Ele era uma pessoa maravilhosa, de verdade mesmo, fazia o bem o máximo que ele podia. E quando ele precisava auxiliar alguém, ele estava lá sempre auxiliando. Ele era uma pessoa muito boa com ele e com os outros, com uma crença, com uma reforma íntima perfeita, ou seja, sua moral e sua ética incontestáveis, uma pessoa maravilhosa. E aí, um dia ele foi trabalhar e trabalhando ele se machucou na empresa. Se machucou e perdeu o dedo mindinho nesse acidente e ficou sem um dedo. E aí ele ficou revoltadíssimo por conta disso. E aí ele chegou no outro dia no centro e foi conversar com os mentores e disse assim para os mentores: eu não entendo essa história que a gente tem que ser bom e o que quando a gente é bom nada de ruim acontece com a gente. Eu sou uma pessoa boa, eu trabalho em nome do outro, eu trabalho em meu nome, eu auxilio todos à minha volta. E por que que aconteceu isso comigo? Por que que eu perdi um dedo? E aí o mentor olhou para ele e disse assim: meu caro, você havia pedido no seu plano reencarnatório que você perdesse um braço, porque em outras vidas você matou muitas pessoas e você queria nessa vida se lembrar da importância de ter um braço. Mas como você foi uma pessoa muito boa, nós interferimos no seu plano reencarnatório e você só perdeu um dedinho. Entenderam? Então, antes de você culpar o seu mentor, ou o plano espiritual, ou tudo à sua volta, lembre-se da primeira lei que nos rege, que é a lei da causa e efeito. E seja muito grato, porque com certeza, se você é uma pessoa muito boa e está muito alinhada com coisas positivas e com coisas que te auxiliem na obra do bem, só está acontecendo com você a pontinha do iceberg que você pediu no teu plano reencarnatório. E aí, mais essa. Existe plano reencarnatório, Michele? Existe sim. E eu vou falar bem rapidinho porque isso é bem extenso. E eu acho que eu já falei bastante, vocês já estão cansados de me ouvir. O plano reencarnatório, na verdade, é assim: você vai lá, morreu, e chegou lá no plano espiritual, que a gente vai falar um pouquinho de plano espiritual, vocês vão entender melhor. E aí você já tem um certo grau de evolução, você já tem um certo grau de conhecimento, já sabe de algumas coisas. Aí você senta ali com o seu mentor. O mentor é aquele cara que vai te instruir, que vai te ajudar a você trabalhar a tua lei reencarnatória e tua lei do karma, certo? Para quê? Para você anular a sua lei de causa e efeito, tá? Aí beleza, aí ele senta lá com você e aí ele começa a rascunhar o seu planejamento aqui nessa terra. Como vai ser? O que que você precisa aprender e o que que você não precisa?
e aí vai escrevendo com você esse plano, beleza? Só que sabe aquela sensação de quando a gente faz um curso novo, ou quando a gente sai da faculdade, aquela coisa, aquele sentimento que a gente pode qualquer coisa? Quando a gente está fora dessa matéria, que essa matéria é densa, né, gente? Às vezes a gente fala, pesada essa matéria. Quando a gente está fora dela, a gente está em essência. Nós estamos em perispírito, nós estamos simplesmente em essência espiritual. E é muito mais leve isso. Aí você fala, pode mandar tudo o que você quiser. Eu vou dar conta de tudo isso e eu vou aprender o mais rápido possível. E vocês vão ver que eu vou dar um salto quântico e aí eu vou sair dessa posição que eu tô e já vou virar um mentor. Isso a gente fala quando tá fora do corpo. Aí você vem para essa matéria, aí vem para a densidade da matéria, aí você ganha um pai e uma mãe, aí você ganha trabalho, aí você ganha um chefe, aí você ganha um monte de coisa que você fala assim, meu Deus do céu, como eu posso ter pedido tudo isso? Pois bem, pediu. E já que pediu, é tua responsabilidade. Então, vamos aprender com ela? É a melhor forma de agir com isso. Certo, amores? Entendeu um pouquinho dessas leis? Entendeu a importância dessas leis na nossa vida? Então, nós podemos olhar para todas elas com olhos esperançosos de pensar o seguinte: eu sou sim o senhor do meu destino e tá tudo nas minhas mãos e só cabe a mim fazer a diferença. E aí é muito legal, porque aí a responsabilidade vem toda para nós. E se eu faço a besteira, também posso fazer coisas boas, não é isso? Então, bem, vamos colocar em prática então essa lei causa e efeito, essa lei da reencarnação e essa lei linda de aprendizado que é a lei do karma? Eu conto com vocês para que a gente consiga dar um salto quântico e levar o nosso planeta em direção a ele. Porque afinal de contas, tudo, como eu disse, tudo neste universo funciona em ressonância. E que delícia pensar dessa forma, não é? Vamos enviar reiki para o nosso planeta? Vamos aproveitar essa energia alta, essa energia do karma e vamos mandar essa energia para o nosso planeta, para que o nosso planeta consiga aprender tudo o que ele tem que aprender, regenerar tudo o que ele tem que regenerar e a gente junto pegando rabeira nele para que a gente, ó, salto quântico. Beleza? Vamos lá? Então, eu convoco a todos os reikianos que se conectem em um só coração, em uma só voz. Quem não for reikiano, que se conecte pelo seu coração, pela sua luz. Deus, conectados à sua luz, rogamos neste momento que olhe por nós. Nos traga a compreensão necessária para que através dela possamos nos iluminar e nos libertar do nosso ego. Este ego que é a nossa prisão, que nos aprisiona na dor, na insegurança e na falta de fé. Nos traga neste momento o seu amor incondicional e aqueça essa centelha divina que está dentro de nós, nos trazendo a cura verdadeira para todos os nossos corpos. Que possamos aprender o mais rápido possível, para que assim possamos auxiliar os nossos irmãos e o nosso planeta neste aprendizado, e envolvendo o nosso planeta nessa luz dourada intensa. Vibramos pela sua cura, pela sua regeneração. Somos trabalhadores da luz e invocamos todos eles, neste momento, que façam uma grande corrente em volta do nosso planeta. Que o amor incondicional se faça em cada ser, em cada pedaço do nosso planeta,
em cada lugar aonde destruímos, em cada miasma de negatividade. A luz cura, o amor divino cura. E agora, neste momento, representamos a luz e o amor divino. Que a verdade se faça hoje e sempre. Gratidão a todos vocês. O Rolando vai vir dar um recado para vocês, vai falar um pouquinho e depois eu entro para falar tchau, tá? Olá, pessoas. Espero que estejam todos bem. Muito boa noite. Queria saber quantos de vocês fizeram a meditação ontem. Eu vi que bastante gente entrou lá para assistir. Gostaram, não gostaram? Dê um feedback para a gente aí, porque hoje é dia da segunda meditação, do dia 2. Já está lá disponível no canal do YouTube o dia 2 da meditação. Hoje a gente vai falar sobre o corpo mental. Então, ontem a gente falou do corpo físico, fez uma meditação sobre isso e hoje nós vamos falar na meditação sobre o corpo mental. Então, se liga lá, se você não conhece o nosso canal no YouTube, Instituto Quanin, vai lá, se inscreve, dê o seu joinha, curte lá, espalha isso aí, convida as pessoas para assistir, que a gente está fazendo tudo isso de coração para levar um pouco mais de informação para as pessoas, levar um pouco mais de conhecimento para que as pessoas possam, nesse momento, também dar uma clareada e ganhar novas perspectivas aí, tá bom? Então, já está lá disponível no canal do YouTube a meditação do dia 2. Então, nos vemos amanhã às 9h30. Tchau! Amores, amanhã a gente se fala e amanhã a gente vai falar da lei do livre-arbítrio. Essa lei que é uma lei que pega, porque ela tem várias coisinhas aí escondidinhas. E vai ser super importante a gente entender a nossa responsabilidade quando a gente lida com ela, né? Então, uma noite iluminada para vocês, uma noite cheia de reflexões e continue plantando sementes do bem. Beijo, boa noite e até amanhã.